Olá, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e tentar compreender, entender o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está sentindo. Tem até uma expressão, né, que é se colocar nos sapatos do outro, calçar o sapato do outro, que é como se você estivesse tentando compreender realmente, se você estivesse no lugar daquela pessoa, como que você poderia estar se sentindo, o que que você poderia estar passando. Eu queria falar sobre empatia hoje num determinado contexto, que é o seguinte: todos nós temos amigos, colegas, familiares que passam por situações desafiadoras, difíceis, que talvez para o seu olhar não seja nada demais, mas que para aquela pessoa é algo que é bastante difícil. E a pessoa tá lá, ou tá triste, ou tá muito nervosa, ou tá para baixo, enfim, tá se sentindo tem alguma emoção, algum sentimento em relação a uma situação. E aí, o que a gente tem como tendência muitas vezes? A gente tem como tendência não estabelecer essa conexão que a empatia tem como raiz. A raiz da empatia é a conexão, é você poder se colocar num lugar de vulnerabilidade e também se conectar, porque você vai acessar dentro de você algo pelo qual você já passou, ou igual, ou semelhante, ou que você julga que é parecido com aquilo que a pessoa está sentindo. Você vai se abrir e você vai se permitir olhar e ver, nossa, deve estar sendo difícil para essa pessoa por causa disso, disso, disso. Talvez você nem tenha passado pela mesma situação, mas a capacidade que você tem de se conectar com essa pessoa faz o seu coração se abrir, faz os seus sentimentos se conectarem com dela e você poder estar ali ao lado, ajudando de alguma forma. E como que a gente ajuda quando a gente tem essa conexão? A gente ajuda, vou falar como a gente não ajuda. A gente não ajuda se a gente vier, e isso não é empatia, se a gente vier com frases do tipo, mas pelo menos tal coisa, né? Então, a pessoa se separou, mas pelo menos vocês não tiveram filhos juntos. A pessoa perdeu o emprego, mas pelo menos você tem uma reserva guardada. A pessoa tá com um filho com uma nota baixa. Mas pelo menos a sua outra filha é super certinha na escola. Gente, a pessoa tá ali passando por uma situação, ela não precisa ouvir isso pelo menos, entende? A gente não precisa falar isso. O que a gente pode fazer é se olhar, se policiar e ver, será que eu tô sendo empático realmente quando eu falo com as pessoas? Será que eu tô sendo, que eu tô estabelecendo essa conexão? Porque muitas vezes, eu vou te dizer que na maioria das vezes, o que a pessoa precisa é que você fale assim, olha, eu imagino que você está passando e eu sei que deve ser muito difícil e eu tô aqui com você. Ou talvez você não saiba o que ela está passando porque você nunca passou por algo assim e você pode falar assim, olha, eu não sei nem o que te dizer, mas conta comigo pro que você precisar, eu tô aqui do seu lado. E fica quietinho. Ou então você fala assim, olha, eu já passei por algo semelhante, mas eu nem sei se você tá sentindo a mesma coisa. Se você quiser, eu tô aqui para conversar. Eu tô aqui do seu lado. É isso, empatia é isso, é compreender. A pessoa não vai se sentir melhor se você falar pelo menos isso, pelo menos aquilo, ou se você ficar dando conselhos. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque se eu não tomo cuidado, eu já vou logo falando assim, nossa, eu consigo estabelecer essa conexão inicialmente, de não falar pelo menos essas coisas, que é algo que eu já tenho trabalhado na minha vida há alguns anos. E aí eu falo, olha, eu imagino que você tá passando, por exemplo, vamos dizer que eu imagine mesmo, que eu já tenha passado por algo semelhante. E eu falo, olha, eu tô aqui porque você precisar. Eu tenho que tomar, Ana Luísa, eu tenho que tomar muito cuidado pra não dar conselho, do tipo, mas olha, faz o seguinte, tenta acordar mais cedo pra você sair um pouquinho daqui e tal. Naquele momento que a pessoa tá conversando, ela não pediu conselho. Então você fica quietinho. Talvez ela vire e fale pra você, o que você acha que eu posso fazer? Aí é diferente. Se a pessoa te perguntar opinião, pedir conselho, é diferente. Ela tá perguntando pra você. Ela tá se abrindo pra você dar o seu palpite, sua opinião, seu conselho, por mais bacana, saudável e que tenha feito bem pra você. Mas naquele momento, onde ela só tá triste, onde ela só às vezes quer chorar, ou ela só quer te contar, às vezes ela quer te contar alguma coisa terrível que aconteceu, mas ela tá com medo por causa do julgamento, por causa da reação, por causa do pelo menos. E aí a pessoa se fecha ao invés de se abrir, porque percebe que ela não tem essa conexão com quem tá ao redor dela. Então, é um convite que eu te faço, se conecte
tenha esse exercício da empatia e cada dia vai ficando mais fácil. E se você percebe que ao seu redor tem alguém que está precisando conversar, mas só se abrir, você pode ir lá e se conectar dessa maneira. Eu tenho certeza que essa pessoa vai se sentir muito bem pelo fato de você estar junto, pelo fato de você dar um abraço, pelo fato de você segurar a mão, pelo fato de você dar uma palavra de companheirismo e de compreensão, né? E o que eu acho muito legal é que a gente que faz isso também se coloca num lugar de vulnerabilidade, porque quando a gente vê alguém em sofrimento, aquilo toca a gente, porque a gente geralmente já passou por aquilo, ou sabe de alguém que passou, ou passou por algo semelhante. Mexe também com os nossos sentimentos, porque a gente revive de determinada maneira, né? Observando a pessoa, a gente revive aquilo. Então, muitas vezes, o pelo menos é quase uma reação ao incômodo que te traz aquela situação, sabe? Então, eu já vi gente falando assim, foi como o exemplo que eu dei, né? Poxa, eu me separei, foi assim, assim, assado, a pessoa conta, tá triste, aí a pessoa fala, mas pelo menos vocês não tiveram filhos, mas ali não era a questão dos filhos, mas talvez nessa pessoa que falou pelo menos vocês não tiveram filhos, talvez ela tenha filhos e tenha medo de se separar e ficar sozinha, talvez ela não tenha filhos e ache isso ótimo, do tipo, aquilo tá reforçando o fato dela achar bom que ela não teve filho, sabe? A gente muito, quando a gente vê a experiência do outro, mexe com a gente também, é um espelho, né? Então a gente tem que tomar cuidado para essas reações que a gente tem quando outra pessoa tá passando por uma situação, não espelhar aquilo que na verdade a gente que tá sentindo, e aquela pessoa não precisa daquilo nesse momento. Combinado? O que você acha? Concorda? Você tem mania também de falar, pelo menos você tem essa experiência de ter uma conexão empática com as pessoas? Conta aqui pra mim nos comentários, eu gosto muito quando vocês conversam aqui comigo. E também dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante pra gente fazer essa comunidade crescer. E também se inscreve no nosso canal. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.